Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o comércio externo na Europa Ocidental. Vamos entender quais são os fatores, quais são as vantagens e desvantagens que a Europa acabou se desenvolvendo ao longo do tempo para gerar aí esse comércio com diversos pontos do planeta. Vale lembrar que em todo o processo histórico, onde nós temos aí desde o processo da Guerra Fria, onde na geografia entendemos como um mundo bipolar, aquela época em que o planeta estava organizado em duas formas de poder e duas grandes superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, eles tinham então aí uma estrutura não só militar como econômica também organizada. Quando há então a queda do regime da União Soviética, então o mundo deixa de ser bipolar e passa a ser unimultipolar. Unipolar na questão militar, onde os Estados Unidos continua sendo soberano na questão de formação dissuativa, ou seja, de força militar. Nenhum país tem capacidade de competição com os Estados Unidos. Porém, na parte econômica, o mundo passa a ser um mundo multipolar, pois os Estados Unidos têm o seu valor, o seu potencial econômico. Mas, ao longo desse processo, criou novas forças econômicas em todo o globo. É o caso da União Europeia. Os países da Europa Ocidental, principalmente, acabam tendo aí essa importância no jogo econômico geopolítico atual. É importante colocar também que um cientista econômico político americano chamado Lester Turow, ele diz que nesses mundos atuais, nesse momento atual da economia, globalização, não existe mais concorrência, e sim cooperação. Um país pode competir e ao mesmo tempo colaborar com o outro, sem problema algum. E é nesse sentido em que hoje o processo da economia, da organização do comércio internacional acaba acontecendo. Vejam, tem a organização da formação dos blocos econômicos. A Europa Ocidental forma a União Europeia. E o comércio interno acaba sendo fortalecido para organizar todo um comércio externo. Nesse sentido, então, as principais relações dessa Europa Ocidental são realizadas com países desenvolvidos também, dentro dessa ótica, dessa multipolaridade. Os outros polos de poder econômico, os Estados Unidos, o Japão e agora, nos últimos anos, devido a essa emergência da China, também com o pessoal lá da China continental. Agora, nesse processo de organização, os Estados Unidos e o Japão acabam tendo ali mais integração e a China num segundo plano. Há uma reestruturação nesse sentido. As discussões comerciais entre os blocos econômicos estão também acontecendo ao longo de um processo e isso faz com que melhore cada vez mais aí a relação e facilitação também dessa compra e venda, importação e exportação de diversos produtos. Os Estados Unidos, com o seu bloco interno, o NAFTA, composto também por Canadá e México, o Japão organizando a ASEAN, que é a Associação ali de Livre Comércio de Países do Pacífico e da Ásia, e também a China, organizada com uma grande potência, que não tem necessariamente um bloco, mas uma influência muito forte devido à sua emergência econômica com diversos países do planeta. Assim, toda essa organização de desenvolvimento econômico, ela passa da competição também para a colaboração econômica. Diversas multinacionais, também chamadas de transnacionais, que são empresas de um determinado país que acabam se instalando em outros para pegar aquilo que tem de bom em determinados espaços geográficos, acabam sendo instalados em outros lugares. Não é à toa que existem empresas norte-americanas no território da União Soviética, antiga União Soviética, por exemplo, ou, por exemplo, empresas aí japonesas na Europa Ocidental, ou mesmo indústrias chinesas na América Latina ou no próprio NAFTA. Perceba então que toda essa organização acaba sendo importante
principalmente para esse bloco fortalecido e integrado que é a União Europeia dentro da ótica da Europa Ocidental. A Europa Ocidental ela é uma grande importadora de petróleo. Todo esse desenvolvimento industrial precisa de um recurso energético. E a Europa não tem, ela é totalmente dependente estrategicamente dessa matriz de energia. E onde vai buscar? Vai buscar justamente nos lugares onde ela consegue fazer essas relações comerciais. A Venezuela, o Oriente Médio, o próprio Estados Unidos e também a China e o Japão. Esse potencial energético, a tecnologia de desenvolver máquinas para melhoria de sua autonomia de consumo acaba sendo importante nessa situação. Uma outra coisa que acaba sendo importante, que acaba integrando a União Europeia nesse processo todo, vai ser justamente a sua forma de escoamento de produção. Como ela vai estar ali no meio de toda uma relação, de toda uma organização de países que são ali compradores e vendedores desse comércio internacional, ela acaba tendo ali então uma via de transporte, de escoamento de produtos que acaba abastecendo tanto a América quanto a Ásia. Dessa maneira, então, a Europa consegue organizar a sua economia e fazer essa relação de importação e exportação por via da sua principal região de desenvolvimento aí da escoamento industrial, que é a região do Sena, do Rio Reno e do Rio Danúbio. Toda uma rede de rios que acabam fazendo com que as áreas industriais próximas deles acabam indo direto ao porto de Roterdã, na Holanda. O porto de Roterdã, o principal porto em movimentação do mundo, acaba sendo responsável por levar toda a tecnologia e todos os produtos industrializados saindo da Europa e, consequentemente, as matérias-primas e outras tecnologias necessárias à comunidade europeia. Assim, essa relação de simbiose e ao mesmo tempo competição econômica acaba gerando todo um processo de desenvolvimento, fazendo da Europa essa integração formada aí pela União Europeia algo extremamente importante para o desenvolvimento de grandes países como a Alemanha, como a França, como a Inglaterra, a Itália e diversos outros. Ainda nessa parte de infraestrutura, nós vamos ter então a ligação de diversos modais de transporte, a hidrovia, a ferrovia e também a aerovia. Essas relações então de transporte muito ágeis, os trens de grande velocidade, as grandes formas de composição de carga que acabam sendo mandadas, acaba gerando aí uma agilidade muito forte nesse processo produtivo da Europa Ocidental. Vale lembrar também que a grande área de desenvolvimento industrial da União Europeia, da Europa Ocidental, que fica entre o sul do Reino Unido até o norte da Itália, o Vale do Reno, acaba também tendo uma grande importância no setor de tecnologia. E isso faz com que outros países desse eixo central econômico acabem também sendo extremamente dependentes, como a indústria aeroespacial, por exemplo, e a indústria automotiva. Isso acaba sendo importante para a produção agrária, para a produção industrial e também para essa relação de transportes. Outros países fora desse eixo econômico, como é o caso do Sudeste Asiático, a Oceania e a América Latina, também são muito parceiros econômicos da União Europeia. Recentemente, existe aí uma preocupação do Mercosul, o bloco dos países aí da América do Sul, nessa situação de integração econômica, fazer uma integração entre blocos com a União Europeia, de modo a facilitar, a gerar aí uma nova união aduaneira, onde temos diminuição de impostos para entrada e saída de determinados produtos. A União Europeia já se estabeleceu como uma grande economia interligadora do planeta. E dessa maneira, ela vai continuar crescendo e se desenvolvendo justamente nessa ideia de competir e ao mesmo tempo colaborar com outras regiões. Eu espero que você tenha entendido aí como é que funciona o comércio externo da Europa Ocidental. Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!